seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal. O canal onde você pode entender melhor as pessoas através dos seus gestos ao escrever. Aqui é o lugar onde você aprende sobre desenvolvimento pessoal, sobre relacionamentos e bem-estar. Então, se você acabou de chegar, aproveita, se inscreve aqui embaixo no canal e clica no sininho, porque assim o YouTube entende que você gosta desse conteúdo. E sempre que eu postar um novo vídeo, uma nova conversa aqui com você, automaticamente você vai ser informado pelo YouTube. Você vai conseguir, assistindo esses nossos bate-papos, entender mais sobre as características da personalidade, da sua, das pessoas, e como a sua personalidade foi afetada pelos traumas que você viveu durante a sua vida. Você vai conseguir também entender como é possível você, primeiro, e importante, não só possível, mas como importante, você primeiro ajudar você mesmo para depois você ajudar as pessoas. Entender essa dinâmica tão incrível que, através dos seus gestos ao escrever, é revelado totalmente o seu íntimo, a sua personalidade. Então, vamos lá? Hoje eu trouxe um assunto super interessante. Um assunto que muitas pessoas me perguntam e falam assim, Letícia, eu quero melhorar minha carreira profissional, minha carreira, minha situação profissional, eu quero me aprofundar e eu não sei como. Eu não consigo me destacar, eu não consigo entender o que está faltando para que eu, de fato, atinja os objetivos. E você sabe muito bem que a maneira como eu tenho para te auxiliar é te falar através dos seus gestos ao escrever. Eu criei um método onde eu reúno todos os meus conhecimentos nesses anos de jornada, desde a PNL, o Enneagrama e muitas outras disciplinas que me ajudaram a chegar aqui, porque é exatamente isso que eu aplico na minha vida e desde então tenho aplicado. Então, hoje eu vou falar um pouco para você dessa visão em relação aos seus gestos ao escrever, à sua escrita e de que maneira isso afeta a sua carreira e como você pode olhar hoje, a partir de agora, para os seus gestos e descobrir coisas importantes sobre você, que vão te ajudar não só a entender os traços da sua personalidade, do seu comportamento, mas como também o que fazer com isso. Por isso que eu falo, é o método onde você entende como aplicar, como colocar em prática isso na sua vida. Não é um conhecimento de livro, nem comparativo, chato, sabe aquela coisa que você, tá, sou assim, tá, e aí? Não, é algo para que você possa aplicar. Então, o método Hadaik, ele vai te ajudar a colocar em marcha, a colocar as mudanças realmente na sua vida para acontecer. Então, hoje eu quero te contar sobre algo que é muito interessante, que é a maneira como a gente se coloca no mundo. Se você quer melhorar a sua carreira e a sua situação profissional, antes de tudo, você precisa entender sobre como você se posiciona no mundo. E isso você consegue através de um texto. Então, comece a olhar um pouco mais com atenção para os seus gestos ao escrever. Quando a gente escreve, você já sabe, já me ouviu falar diversas vezes aqui, é o teu cérebro que manda a informação. Ou seja, você está colocando no papel toda a sua visão de mundo, a sua interpretação, e aí que vem a riqueza, aí que vem a tua oportunidade de compreender o que é que manda do teu lado de dentro. Quando a gente fala sobre isso, nós temos um grafólogo muito antigo, no ano de 1889, ele faleceu em 1952. O nome dele era Max Pulver, ele era um grafólogo suíço, psicanalista, filósofo, escritor, e ele criou, baseado na teoria do inconsciente coletivo do Jung, ele desenvolveu uma interpretação psicológica do simbolismo do espaço. O que que é isso? Como você projeta no seu espaço, nos seus gestos, aquela sua interpretação interior. Olha como é interessante o que eu vou te falar agora. Fazendo ponte com outras disciplinas e ampliando o teu olhar, agora caminhando um pouco lateralmente, você vai entender que o que eu vou dizer agora, você se relaciona com as pessoas não como elas são, você se relaciona com as pessoas através do que você pensa que elas são. Então, imagina, na sua mente, você tem, às vezes, um marido ou uma esposa, um namorado, uma namorada, que ele é afetuoso, que faz tudo que você gosta, e, na verdade, às vezes não é exatamente assim. Isso é o que você gostaria que ele fosse. O contrário também existe. Às vezes, a sua relação de conflito com um chefe ou com algum colega de trabalho é porque aquela pessoa, ela é
meio hostil, ou ela não fala com você direito, então você já põe na sua cabeça que aquela pessoa não é confiável, você cria modelos internos dentro da sua cabeça e a partir desses modelos você se relaciona com os outros. E ó, te falo, isso não acontece só com as pessoas, acontece com você mesmo. Você também, na sua mente, cria modelos do que você pensa sobre si mesmo. Se você se acha, por exemplo, uma pessoa que tem mais medo, dificuldade de tomar decisões, quanto mais o tempo passar, mais você vai evidenciar essa característica. Por isso que é sempre importante você decidir que tipo de imagem você quer ter sobre si própria. E importante ainda saber que realmente qual é a sua verdadeira imagem, qual é a sua verdadeira personalidade, a sua essência, aquilo que realmente é teu. Porque tem muita coisa que a gente escuta as pessoas falarem da gente, a gente acredita e a gente vive baseado nisso. Não sei se essa conversa está muito profunda, mas vamos aqui continuar na linha da compreensão. Então, o Max Pulver criou a teoria do simbolismo espacial, como eu já te falei, baseado na teoria do Jung, onde ele fala sobre inconsciente coletivo. Segundo Pulver, quando nós escrevemos as nossas formas de escrever, né, a gente projeta inconscientemente esse mesmo espaço que está aqui na folha do papel. E ali você tem acesso ao que a pessoa sente, como ela vive, como ela é. Então, vamos colocar um exemplo. Imagina que você é um profissional que está procurando se destacar no mercado, você está procurando reconhecimento. E aí você fala assim, puxa, tudo que eu coloco nas redes sociais, ou a maneira como eu abordo as pessoas é o que todo mundo acaba fazendo. E eu ainda não consegui colocar, ou colocar minha voz, ou colocar minha mensagem da maneira como eu gostaria. E aí você faz um monte de coisa, você faz cursos, você faz outras disciplinas, e aí você fala, não, agora vai, agora vai. E aquilo não acontece. Por que será que isso está acontecendo? O que está faltando para isso ocorrer? Se você não entende como você vive dentro de você, você não vai conseguir compreender como mudar, sabe? Então, o é importante você entender qual é o relacionamento que você tem com as pessoas, o relacionamento que você tem dentro de si, e para te ajudar nessa descoberta, no método Radai, que você aprende a como traduzir essa dimensão interna que fica projetada ali quando você está escrevendo. O Max Pulver, ele dá uma orientação muito importante. Ele fala sobre vetores. O que são vetores? Orientações. A gente tem a parte de cima, a parte de baixo, a parte da direita, a parte da esquerda. Com base nesses 4 vetores, isso fala sobre a nossa maneira de se relacionar e viver. Então, vamos voltar ao nosso exemplo. Imagina que você está querendo se destacar e não consegue ter foco, está sempre fazendo diversos cursos, diversas formações, e ali ainda você não conseguiu projetar o que você gostaria. Daí você vai lá e faz um exame. Nesse exame, você descobre, por exemplo, que seu talento é gostar sempre de coisas novas. E que ali você sempre gosta de começar coisas diferentes, então você está sempre envolvida nisso. E aí, nesse exame, você descobre, por exemplo, que nos seus gestos ao escrever, a parte inferior das suas letras, a parte inferior da sua folha, ou qualquer da sua frase, de uma letra, de outra letra, enfim, né? Todo esse conjunto que a gente fala, você descobre que falta uma coisa para você que se chama execução. E aí você para e começa a refletir, olha, tá vendo? Eu não estou conseguindo porque ainda está me faltando colocar em ação tudo que eu aprendo. Eu fico aprendendo, planejando, pensando, e na hora de executar, tá aí a minha falha. E como você descobre isso? Lembra que eu te falei dos 4 vetores? Então, vou te falar quais são os 4. O primeiro vetor que a gente fala é a parte de cima. A parte de cima de uma letra ou da folha vai falar sobre a sua imaginação, sobre as suas ideias, sobre planejamento, sobre a moral.
Vai falar também, por exemplo, se você trabalha no RH e você quer contratar uma pessoa que vai ser um planejador, que vai estar na área de desenvolvimento de projetos e precisa ser uma pessoa organizada, que vai fazer algo, uma coisa depois a outra, e fazer tudo de uma vez, mas que vai pensar antes, né? Às vezes, cargos altos de liderança precisam de uma pessoa um pouco mais amena, para ela não ser tão impulsiva e pensar antes de agir. Como você vai identificar isso? Uma das maneiras é você, através desses vetores. Nos vetores, você vai olhar a parte superior da escrita, você identifica isso que eu estou falando. O intelecto, tá? Como a pessoa lida com as questões de planejamento, se ela é uma boa planejadora ou se ela só planeja e não faz, como eu falei agora há pouco. Ou se não, ou se ela tem uma deficiência no planejamento. Existem pessoas que são excelentes executores, mas eles têm dificuldade de planejar. Ou eles não gostam, ou eles não sabem como fazer, e eles vão muito para o improviso. As pessoas que trabalham por improviso deixam passar muitas oportunidades, porque na hora onde uma oportunidade vem, ela acaba não estando tão preparada, e lógico que no sentido onde você vai ter mais pessoas expostas à mesma circunstância, quem se preparou mais, quem teve um pouco mais de planejamento e age, com certeza vai ter um resultado melhor e acima da média. Então, você descobrir como você está funcionando vai ser uma coisa muito importante para que você possa melhorar a sua carreira e a sua situação profissional. Tá? Vamos falar agora sobre outro vetor, né? Já falei a parte de cima. Letícia, e a parte de baixo? A parte de baixo, tanto de uma letra, de uma frase ou de um texto, vai falar sobre os instintos, sobre a matéria, a materialidade, sobre o dinheiro, sobre sexualidade, sobre o inconsciente, sobre as sombras, sobre o mal, né? A gente não falou que a parte de cima seria o bem, a parte de baixo seria o mal. O mal que eu falo, aquilo que você vai procurar fazer e não fazer o bem para uma outra pessoa, aquilo que está mais oculto, mais escondido. Está na parte de baixo de uma letra, ou de uma frase, ou da própria folha, em qualquer lugar. Nós estamos falando do simbolismo do espaço. Então, por exemplo, imagina que você seja uma pessoa, ou alguém que você conhece, ou o teu cliente, que tem uma parte debaixo das letras ou da folha, enfim, isso tudo eu ensino dentro do método, e ali você identifica que essa característica da pessoa é dominante. Então, vai falar que você está muito vinculada ao que você vai obter, ao que você vai ter de recursos, ao retorno, à execução. E aí você precisa ver se essas duas dimensões, a parte de cima e a parte de baixo, elas estão em equilíbrio ou não, ou se é uma coisa onde tem mais evidência. Onde tem mais evidência, e entra aquela frase que eu sempre falo: todo exagero revela uma falta. Se eu tenho um excesso de zona superior, então quer dizer que eu penso demais, e aí posso estar falhando em como você está reagindo. Se você pensa demais e posterga demais as suas decisões, isso vai aparecer nos seus gestos a escrever, vai aparecer na zona superior, na parte de cima das suas letras. E quanto mais alta ela for, pode até revelar uma arrogância, algo do tipo, eu sei o que eu estou fazendo, né? E se essa zona inferior ou essa parte de baixo das letras estiverem mais curtinhas, vai falar de falta de execução. Alguém que quer muito, planeja muito, até um bom planejador, mas a pessoa não age. Então, para você melhorar a sua parte profissional, você precisa saber como é isso dentro de você. Às vezes o que você pensa que você lembra, não é exatamente o que está ocorrendo. Por isso que no método você aprende a identificar aonde que está as suas virtudes, aonde que está as suas forças e as suas fraquezas também. Para que isso? Claro, para que você possa atingir seu objetivo de uma maneira consciente. O resultado vai vir de forma que você descobre como você funciona. Se você compra um instrumento e você nem sabe usar, o que vai acontecer?
você nunca vai tirar os melhores resultados e recursos daquilo. Se você tem algo que você comprou e você lê o manual, você sabe como utiliza, você vai fazer um uso cada vez melhor. E assim é a sua personalidade, assim é o seu comportamento. Se você não sabe o que é que você veio fazer aqui, aí qualquer caminho serve, não é assim que a gente vê essa frase? E é de fato o que ocorre. Por isso que você ter conhecimento dos aspectos fundamentais da sua personalidade, como você do teu lado interno, individualmente se comporta, é muito importante. Continuando, vamos falar de outros dois vetores, né? Vamos falar agora à esquerda. A parte esquerda, Max Pulver nos fala que é o princípio, é o passado, é a sua família, é onde está a mãe, a mulher e também o aspecto interior. A esquerda vai falar também, quando essa escrita está um pouco mais para a esquerda, vai dizer de medo do futuro, de medo de seguir adiante, de preferência de rotinas e processos, coisas que já são conhecidas, coisas que você sabe a origem. Então, por exemplo, se você tem uma profissão e você quer fazer coisas novas e diferentes, e você está sempre vendo que a sua escrita, o seu texto, os seus gestos a escrever estão sempre à esquerda, vai falar que está faltando o quê? Um ímpeto para você buscar o que você almeja. E que, de fato, vai precisar ir um pouco mais ser ousada de buscar mais o que você procura. Não adianta ficar achando que alguém vai bater na porta da sua casa e que vai falar: Oi, tudo bem? Eu vim aqui te dar uma oportunidade incrível para você melhorar a sua carreira profissional. Isso se chama mentira. Né? Porque a gente não, as coisas a gente não cai do céu, a gente constrói. Você tem uma carreira, você tem uma personalidade, você tem uma família, tudo isso é construído ao longo dos anos. E quando a gente vê uma pessoa de sucesso, a gente fala: Nossa, que legal, quero ser como esta pessoa. Só que para você ser como esta pessoa, você tem que trilhar os caminhos que ela trilhou. E as grandes personalidades, como muitas vezes eu já falei para você nas aulas, por exemplo, uma pessoa aqui que me ocorreu, Silvio Santos, Roberto Justus, e grandes mulheres como a Oprah, Lígia Fagundes Telles, e todas elas fizeram algo diferente. Elas tiveram algo que destacou, que foi sair do comum, sair do que era fácil. Muito sendo difícil, são pessoas que lutaram, que persistiram e que foram além daquilo que estavam habituadas. A gente pode falar, por exemplo, o exemplo do Silvio Santos, ele não se contentou que ele tinha nascido numa família mais humilde, e ele falou: não, ele era camelô, era lá no começo, mas depois o que ele fez, ele persistiu, porque ele queria algo a mais. Ele usou toda a força que ele tinha de execução e colocou em prática. E quando a gente faz uma avaliação, uma investigação na escrita do Silvio Santos, a gente vê uma pessoa muito doada aos outros, doadora aos outros, e que tem um desejo imenso de se conectar com as pessoas, mas ele nunca abandonou seus objetivos individuais. Então, ele usou com sabedoria. Então, se você quer ter esse reconhecimento e essa melhora na sua carreira profissional, você precisa saber quais são as suas forças e de que maneira elas estão posicionadas, né? Então, isso é muito importante. Falamos aqui da esquerda. E a direita, então, Letícia? O que seria a direita? A direita vai falar do futuro. A direita vai falar do mundo exterior, do outro, do desconhecido. As pessoas que têm medo de tomar decisões, pessoas que têm medo do algo novo, elas vão relutar em utilizar o lado direito da folha. Você de frente para a folha, o lado direito. Não só a folha, mas como o próprio movimento dos gestos a escrever. Quando, vamos supor, você vai fazer uma palavra e quando você termina ela, e se essa palavra fica muito contida, zona final da palavra contida, e seus gestos ficam retraídos, vai falar sim de uma pessoa que tem medo do novo. Ah, Letícia, mas eu tenho medo do novo e eu acho que não pode dar certo, porque eu já tive experiências que não foram boas. Tudo bem, mas se você não olhar isso com verdade, que é você tem medo do novo, e que você, falando não para o novo, você vai também dizer não para todas as oportunidades que possam surgir. A verdade liberta.
Se você continuar criancinha e achar que você só vai poder ir para o outro quando alguém for confiável, sua vida vai passar e não vai adiantar nada. Porque nunca na vida você vai ter 100% de certeza que aquela pessoa é confiável. O outro sempre vai ser o desconhecido. A verdade liberta. Você entendendo que o desconhecido não é mal e o desconhecido não é a melhor coisa do mundo, porque não é nem o melhor do mundo e nem o pior do mundo, que ele é só o desconhecido, isso vai te abrir grandes oportunidades na vida. E é exatamente isso que eu falo para os meus clientes, para os meus alunos que estão dentro do método, é essa visão que eu procuro levar para as pessoas, para que elas entendam que esses gestos plasmados no papel falam muito sobre de como que você pode transformar a sua história, como você pode ter novos rumos, sabe? Como você pode construir lugares novos. Se você não souber isso, você vai continuar reagindo como todo mundo reage. Você vai continuar sendo mais do mesmo. Sabe mais do mesmo? Sabe aquela situação que você fala assim, nossa, é tudo igual, é meio cinza? É isso. Então, entender como você funciona vai te dar a chance de frequentar novos horizontes. E quando a gente fala, por exemplo, do centro, do meio de uma folha, o centro da letra ou a zona média da escrita. A gente vai falar sobre afetividade, a gente vai falar sobre ação, sobre realidade, que é o que eu estou falando agora. Quando a gente pega aí uma escrita onde as linhas elas estão sentadinhas, sabe, apoiadas na linha de base, são pessoas que têm uma característica de entender a realidade tal como ela é. Não ficam achando, nossa, mas podia ser diferente disso. Nossa, mas como foi bom. Olha como a coisa se une. Se a sua maneira ao escrever, os seus gestos estão bem à esquerda, vai falar de um comportamento nostálgico, de uma vontade de voltar ao passado, de como antes era bom. E aí acontecem vários convites, várias oportunidades para você, e você fica lá falando não, porque você não se sente pronta, porque você está lá pegada ao passado. Você está lá deixando passar, aí você entra na internet, abre o Instagram e vê lá uma pessoa que é muito pior, né? Que não tem o conhecimento que você tem, fazendo muito melhor do que você faria, né? E falando assim, olha, a pessoa está lá, ela, meu, eu faria isso de uma maneira muito melhor, mas você perdeu tempo. Por quê? Não aprendeu a lidar com a sua inteligência emocional, não aprendeu a lidar com aquilo que te incomoda, não necessariamente tem que ser o que você não faz, aquilo que te incomoda, você tem que entender, trazer luz à consciência. A consciência é o primeiro passo para a cura. A partir do teu ponto de consciência, você vai entender o que precisa ser mudado. Então, a parte do meio, o centro, vai falar exatamente sobre isso, sobre afetividade. Vamos supor que você tem uma escrita muito de zona central, de zona média, e você descobre que você é sempre muito afetiva, muito amorosa com as pessoas, e que você aí, de repente, está falando sim para todo mundo, e que quando você vai ver aquele tempo que você tinha tirado, ou para você estudar, ou para você investir um dinheiro nas suas coisas, passou. Passou porque você se distraiu com outra história, porque você foi ajudar um vizinho e a sua coisa ficou, né? Não estou dizendo que você não tem que ajudar as pessoas, claro que sim, mas tudo tem que ter limites e planejamento, porque a vida, a quantidade de tempo que todos nós temos é a mesma, é 24 horas para mim, 24 horas para você, 24 horas para as outras pessoas. Se você não souber medir e usar isso bem, vai passar o seu tempo. E as coisas mudam conforme o tempo vai passando, as oportunidades acabam sendo outras. Então, é muito importante você entender. Assim como andar, olhar uma pessoa que está andando na rua e você vê ela com a cabeça triste, caminhando com a cabeça para baixo, você fala assim: ah, essa pessoa está triste. E uma pessoa andando na rua, sorrindo, com o peito projetado para cima, vai falar de uma pessoa que está alegre, uma pessoa que está entusiasmada. Essa mesma simbologia que eu estou falando aqui para você, ela é possível de ver na escrita, ela é possível de você identificar no texto.
E no método você aprende como colocar isso em prática na sua vida. Não só ver, é verdade, está triste, está feliz, é mais apegado ao passado, não. Isso aí é simples de ver, né? Agora, é saber o que fazer com isso. Essa visão simbólica que eu estou te falando do espaço gráfico, a gente está falando sobre os arquétipos, as forças dominantes da sua personalidade. E elas estão presentes nesses vetores, direita, esquerda, em cima e embaixo. Essa teoria, que foi elaborada por Max Pulver, ela é muito retomada por vários grafólogos ao redor do mundo e abrange também não só as margens, mas como letras, palavras, espaços em branco, na assinatura, pontuação, traços, corte de letra T, pingo dos is, tudo. Esse simbolismo do espaço, ele vale para tudo dentro de uma escrita, tá? Para o Max Pulver, a escrita da esquerda para a direita vai falar realmente do quê? Da expansão, da ida, porque a gente, como mora no lado ocidental do mundo, simboliza que o movimento de expansão da ida minha para você. Então, eu me expando, eu falo com você, eu falo com as pessoas, eu tenho essa entrega. Ao passo que no mundo oriental é o contrário, né? No mundo árabe, por exemplo, a gente vê que a tendência tanto da escrita é para a esquerda. E isso vai falar da volta ao passado, da valorização ao que são as origens, aos ancestrais. Então, essa teoria, né, desse simbolismo do espaço, a gente está falando, como eu falei agora, de arquétipos, né, e que estão dentro do inconsciente coletivo, baseado lá no Jung, que eu comecei falando no início desse nosso bate-papo. Então, quando você entende isso, você vai saber o que está impregnado na sua veia, qual a parte do inconsciente coletivo está mais forte em você. E claro que dentro desse inconsciente coletivo está o seu inconsciente familiar, né? Nós temos aqui o inconsciente coletivo grandão, né? Imagina um grande círculo, um inconsciente coletivo. Dentro do inconsciente coletivo, a gente tem o inconsciente familiar. Nesse inconsciente familiar, a gente tem aquilo que nos afeta ainda mais. Então, a forma como você escreve, os seus gestos, a gente diz que existe um DNA familiar. Tem coisas que vão aparecer na sua escrita, na tua letra, que são reflexos do que você ouviu, sentiu e que você falou. E não só você, mas como a sua mãe, a sua avó, as mulheres da sua linhagem familiar, aquilo vem se repetindo, e isso vai impregnando em você. Imagina quantas histórias você não carrega que nem são suas. E aí você está hoje tentando melhorar a sua carreira, melhorar a sua situação profissional, mas você nem sabe qual que é a sua história, você nem sabe por que você está assim hoje. Como você vai mudar? Aí fica difícil. Aí você pode fazer 520 cursos, trocentos testes, não vai chegar no ponto. Por quê? Precisa fazer um exame individual, precisa olhar como você projeta esses símbolos que estão dentro de toda a tua mente, do teu inconsciente, quando você está ali nos seus gestos ao escrever. E como colocar isso em prática na sua vida para você atingir seu objetivo, que é melhorar a sua carreira profissional. Né? Saber o que está faltando. Se você está pensando demais, se precisa tomar uma decisão, você descobre. Se você é muito apegada e só vai tomar decisões depois que tiver a plena certeza que tudo vai dar certo, é aí que tem que mudar. Ou se você simplesmente sai fazendo e aí você fala assim, vamos mudar tudo porque eu não aguento mais, e muda toda hora, quem muda sempre perde estabilidade. Tudo isso fica evidente, tá? Então, é muito importante você entender que essas características, elas dominam as suas decisões. Assim como no mundo ocidental, que é onde a gente mora, né? Onde a gente vive, a nossa ida é para o outro, é uma orientação ao outro. E no mundo oriental, é o quê? É a meditação, é o autoconhecimento, né? Então, isso também percebe como até os países, até as culturas, elas sofrem essa orientação. Esse simbolismo espacial, ele ele não faz uma oposição aos movimentos neurofisiológicos, muito pelo contrário, é uma confirmação, porque é natural que todo mundo vai falar assim, eu vou fazer um negócio amanhã, o que você fala? Você vai falar assim, amanhã eu vou fazer tal coisa, você usa qual mão? A esquerda ou a direita? Lógico, a direita. Você não fala assim, amanhã eu vou fazer tal coisa. Não, você fala,
ontem, e aí você usa a mão esquerda. Então, a gente não, quando o Max Pulver criou essa teoria, ele não estava só simplesmente fazendo uma alusão a esses movimentos, mas ele estava confirmando, entende? Como é real, porque vem de uma base de confirmação, não é um achismo, é uma aplicação prática, tá? E isso é usado não só na escrita, mas como em testes projetivos, em desenhos. No próprio desenho das crianças, você vai, inclusive, utilizar essa mesma sequência para você entender como a criança está sentindo, aonde que está o problema que ela está vivendo, né? De fato, sei lá, ela está com problema de ir para a escola e está com dificuldade de se enturmar. Por que que isso está acontecendo com a criança? A criança não vai saber te falar assim, olha, eu não falo com os meus amigos porque eu estou me sentindo muito deprimida, porque ela nem sabe o que é isso. Mas se você tem um filho, um aluno, um cliente que tem dificuldade de sociabilização e em especial depois do isolamento, você vai pedir um desenho, você vai identificar se é uma característica que ele está muito apegado à mãe, se ele está captando isso mais da mãe ou do pai, se ele não está ou ela se sentindo seguro em casa. Essas características todas, elas se tornam à tona e ficam evidentes tanto na escrita quanto num desenho. Então, o que hoje eu quis trazer aqui para você entender que essas orientações que são predominantes nos gestos ao escrever, elas revelam muito, elas falam sobre o teu sonho, seus sonhos, elas falam sobre, assim, por exemplo, os traços que são de zona superior, predominantes, com as letras muito altas, vão falar de orgulho, de domínio de pensamento, eu sei o que eu estou fazendo, então eu sei o que é o certo, vão falar de criatividade, vão falar sobre a espiritualidade, às vezes idealismo, se tiver exagero, pode falar sobre utopia, sabe aquelas ideias utópicas? Então, às vezes você tem um projeto na sua carreira que você quer fazer e a sua ideia está muito fora da casinha, está muito utópica. Como você vai saber se isso é uma utopia ou não? Nos seus gestos, a escrever vai falar qual que é o padrão. E por quê? É a predominância. Nenhum ser humano é matemático, as pessoas são humanas. No humano, a gente tem 50 tons de cinza. A gente não é uma conta, 1 mais 1 é igual a 2, senão todo mundo é igual, né? E pensa, no mundo inteiro não tem duas escritas iguais. A escrita é seu DNA. A maneira que você, à medida que você escreve, você vai pondo para fora, você vai entendendo como você funciona e a escrita vai mudar. Olha que interessante, a sua personalidade pode evoluir e você pode se desenvolver, o desenvolvimento pessoal a partir do ponto da consciência. Quando você tem, por exemplo, um gosto, uma paixão muito forte pelas coisas, pelas pessoas, pela forma de como as coisas são feitas e que tem que ser desse jeito, essa paixão vai ficar evidente na zona média. E aí eu te falo, já pensou, às vezes você está perdendo tanto tempo aí e, por exemplo, você quer tanto atender que a pessoa se sente acolhida, que a pessoa se sinta realmente importante, e aí você está tanto naquele lugar que você nem está sabendo que no fundo é mais uma carência sua do que algo que você precisa fazer para melhorar a sua situação profissional. Entende? A gente tem uma tendência a fazer muito mais do que a gente é bom. Se você é bom e gosta de ser amável com as pessoas, a sua tendência a fazer isso mais vezes é muito grande. E às vezes não é isso que você tem que fazer para você melhorar a sua carreira, a sua situação profissional, dependente do caso, você tem que ter um planejamento e começar a falar não para as pessoas e focar no que você precisa. E não necessariamente ficar abraçando o mundo, porque não vai ser abraçando o mundo que você vai realizar seus sonhos e chegar na sua essência. O que serve para uma pessoa não serve para todas. Cada um é um mundo, cada pessoa é um mundo, cada pessoa é um planeta. E entender isso é respeitar a individualidade de cada um. E você é a primeira pessoa que deve respeitar a sua. Eu aprendi a fazer isso na minha vida. Eu aprendi a me respeitar porque eu sei quem eu sou, o que me domina, os meus pontos fracos e meus pontos de oportunidade. E eu sei o que fazer com isso, porque não adianta só saber. Ah, você sabe, aí mudou sua vida. Não. Você tem que ter um acompanhamento para que essa rotina diária seja parte da sua história. Ninguém muda um comportamento que foi criado em anos em uma semana, ou porque bateu um papo e descobriu algo assim.
Não, precisa de um acompanhamento, precisa você passar por mais vezes, precisa você ligar o seu observador, precisa de alguém para te guiar. As pessoas não evoluem sozinha. Pelo menos uma pessoa precisa, pelo menos uma pessoa para te dar a mão, para te guiar. E essa uma pessoa que você eleger, ela tem que estar, pelo menos, feito o próprio trabalho interior, o trabalho do autoconhecimento, o trabalho mais importante da sua vida, que é você saber o que você veio fazer aqui para você, tem que estar bem feito, senão você vai levar as pessoas para o buraco. Senão você vai achar que você tem que abraçar todo mundo e levar todo mundo para um lugar de afeto, e na verdade não é isso. Isso é mais uma necessidade sua do que do outro. Então, saber respeitar as pessoas é o primordial. Então, você precisa de uma ferramenta que vai te dar essas orientações, ou pelo menos de um método assertivo que te vai levar a entender essa dinâmica que eu estou falando. Quando a gente fala de pessoas que gostam de reflexão pelo mundo das ideias, do essencial, elas têm uma tendência a achar que todo mundo tem que ler muito, todo mundo tem que refletir, aí elas pegam e falam assim, eu não consigo conversar com o fulano de tal, porque o fulano de tal é uma pessoa que não lê muito, não é muito profundo. Eu também gosto de conversar com pessoas profundas, mas tem pessoas que não são. E a gente entender que o mundo é parte dessa diversidade faz com que a gente se integre com as pessoas. Quando você tem uma característica dominante de personalidade, você pode tender a achar que todo mundo tem que ser como você e que o certo é ser parecido com você. E não é isso. Cada pessoa tem a sua própria forma, tanto de executar e de ser. E o nosso papel é respeitar estas formas e saber conviver com elas. Mas eu não gosto, fulano de tal me irrita com aquele jeito. Trabalhe isso dentro de você. Se algo no outro te irrita, é porque tem uma mensagem para você aí. E se eu fosse você, eu aproveitava. Porque é assim que a gente evolui, né? A gente evolui quando a gente olha com os olhos da humildade e não quando a gente olha com o olho de orgulho que nós somos melhores. Eu não me acho melhor que ninguém. Eu penso que todos nós temos pontos de melhoria. E isso é a vida inteira. A vida inteira. Não é uma vez, é a vida toda. Porque a gente vai por etapas, entende? Então, você descobriu que você tem uma característica predominante de você de fato se preocupar muito com o lado material, e aí você fala, puxa, eu não estou me olhando, né, do lado espiritual, eu não estou buscando nada para me autoconhecer, eu só estou querendo resultado, estou focada no dinheiro, só quero alcançar os meus objetivos, mas eu não estou olhando as pessoas. E aí você começa a querer convencer todo mundo que dinheiro é a coisa mais importante do mundo, que o luxo é isso, que a imagem é tudo. E aí o que vai acontecer? Lógico, insatisfação, porque ninguém é uma dimensão. A nossa personalidade precisa viver em todos esses espaços. E é por isso que eu estou aqui hoje batendo esse papinho aqui, que eu espero que você esteja gostando, né? Quando a gente fala dessa zona inferior, é um apego à matéria. É um apego à concretização, à execução, à sensualidade, aos instintos. Então, podem ser personalidades, pessoas que têm a tendência a achar que se você não está faturando muito, você está deixando passar as oportunidades. Mas às vezes é uma característica da personalidade dela mais apegada à matéria. E aí é o ponto, tanto para ela quanto para você que acha esquisito, se desenvolverem. São chances que nós temos. Então, eu quero que você aproveite. Por isso que eu estou aqui hoje fazendo esse bate-papo aqui. O Max Pulver, ele chegou a inventariar, inclusive, um conjunto de sinais, até de insinceridade, baseados nos 4 vetores. E ele falou o quê? Que o escritor, ele chega a desenhar inconscientemente a sua própria natureza interior. E é exatamente isso que acontece. Nos seus gestos a escrever, está ali as respostas que você procura para você melhorar a sua carreira profissional e para você melhorar a sua situação profissional. A partir do ponto de você saber respeitar isso, compreender suas forças, as suas fraquezas e trabalhar em cima delas, não só enxergar, mas fazer algo a mais. Bom, eu espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo de hoje. Aproveita, clica aqui embaixo, tá? Deixa o seu joinha, me diz aqui o que você achou dessa nossa conversa, se inscreve no canal e ativa o sininho.
que assim que eu tiver de novo um novo vídeo por aqui, você vai ser informado imediatamente. Um grande abraço e até a próxima!